Paz do Senhor, amada Igreja do Senhor Jesus, mais uma ceia, graças a Deus por essa oportunidade. Hoje um domingo especial, domingo que comemora o Dia dos Pais. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel Carlos, o pai dos meus filhos, e saber que tem um pai eterno, que é o nosso paizinho celestial. Jesus, quando deu o modelo da oração, a primeira palavra que ele colocou foi Pai. Eu gostaria de deixar apenas um versículo de Isaías, está em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso paizinho amado. Glória a Deus. Às vezes, durante a nossa caminhada, desde que nós nos entendemos por gente, a gente começou a observar o nosso pai, ou quem sempre teve a falta de um pai, mas quando começou a nos vir o entendimento, a gente percebeu, apesar de amar, apesar de respeitar e tudo mais, mas a gente percebeu que o nosso pai terrestre tinha muitas coisas que não estavam certas. Eu falo em relação ao meu pai, eu percebia alguma coisa, mas eu via que ele não era aquele pai perfeito que eu sempre quis. Depois eu tive um referencial do meu sogro, o seu Pereira, que eu queria que o meu pai carnal, fosse o meu sogro, porque o meu sogro era uma distinção. Era um homem que trabalhava. O meu pai também era trabalhador, mas ele tinha uma postura de um homem, de um pai supridor. Apesar do meu pai também fazer a parte dele, mas eu admirava o meu sogro. Admirava. E, amados, hoje, então, se comemora em todo lugar o Dia dos Pais. Agora, não olhe para o seu pai terreno como esperando dele uma perfeição, porque ele não é perfeito. Verdade. Ele é cheio de defeitos e cheio de complicações, mas olhe para o Pai da eternidade, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é maravilhoso, que é conselheiro. Você precisa de um conselho? Peça para esse paizinho amado, conselheiro. Ele é o Deus forte. Se você se sente fraca nessa situação, nisso que nós estamos vivendo, Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus forte. Amém? De Isaías 9, 6, que nós estamos lendo, é o Pai da eternidade, como nós já falamos, é o Príncipe da paz. Tudo que tem roubado a tua paz, lança fora, porque Jesus é de paz, Jesus é de equilíbrio emocional. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Mais uma ceia. Não sei até quando nós vamos ficar dessa forma, né? Separados, mas porém unidos no mesmo Espírito. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça sobre o teu rosto a luz dele. Ele, como Pai da eternidade, segure firme nas tuas mãos e que você seja amparado por esse paizinho amado. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Louvado seja o nome daquele que vive e vive para sempre. Amém. É verdade, Deus é Pai e é Pai celeste. Foi por isso que Jesus ensinou, né, a oração do Pai Nosso como um modelo de oração. Ele começou falando Pai Nosso, porque os judeus tinham muita dificuldade de entender o que é, como é que Deus pode ser Pai. E um dia nós conhecemos esse Deus como Pai, entregamos a nossa vida a Ele, estávamos perdidos e fomos achados. Cante comigo. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cante agora. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E como é que a gente era? Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, bendita a cruz. Bendito foi o dia que Jesus entrou em nossa casa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Paizinho amado. Somos gratos a ti, ó Deus, por este momento, por esta hora. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Que o Senhor verdadeiramente, Pai, ministre aos nossos corações neste culto de ceia, em memória
aquilo que tu fizeste naquela cruz por amor de nós, Pai. Agradecendo, Pai, por mais uma ceia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Éramos perdidos e fomos achados. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Vamos ter uma breve meditação, que o Senhor nos ajude agora nessa hora, porque a cruz era uma morte horrenda, uma morte dolorosa, uma morte lenta. O sofrimento na cruz era uma coisa horrível. E foi exatamente na cruz que Jesus ali padeceu, levando sobre si todos os nossos pecados, nossas dores. E antes de que isso acontecesse, ele instituiu a ceia, reunindo seus discípulos e falando a eles, tomando o pão em suas mãos: este é o meu corpo que é dado por vós. E depois, tomando o cálice, disse: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Mateus 27, a partir do versículo 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra, sobre toda a terra. Por volta da hora nona, seria 3 horas da tarde, a hora sexta, que seria meio-dia, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram os que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amados, agora já está, definitivamente Jesus pendurado, pregado naquela cruz. Mas a crucificação, amados, que seria o ponto culminante do sofrimento, da sua morte, daquilo que ele veio exatamente fazer por amor de nós, já tinha começado bem antes, quando ele foi lá para o jardim do Getsemane, onde ele sofreu e teve uma maior batalha espiritual, uma grande batalha espiritual, a ponto de dizer: Pai, se der um jeito, passa de mim esse cálice,
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O cálice da ira de Deus contra o pecado. Porque na cruz Jesus sabia que todo o pecado seria verdadeiramente encravado ali e levado sobre ele naquela cruz. E agora estava chegando o momento, desde ao meio-dia até as 3 horas da tarde, depois de já desde as 9 da manhã, Jesus já crucificado, mas ao meio-dia, o céu escureceu. Diz aqui, houve trevas. Trevas é escuridão, ao meio-dia. Até as 3 horas, a hora nona. E por volta da hora nona, quando já estava ali virando as 3 horas da tarde, Jesus levantou um clamor dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Porque Jesus se sentiu desamparado. Mas ele estava só. Mas o Pai, onde estava? Onde estavam todos? Todos já tinham abandonado Jesus. Todos bateram em retirada, largaram e só. Mas ele sentiu uma solidão aqui, que não era por conta dos homens, uma solidão de afastamento do Pai, por conta de todo o pecado da humanidade. E a própria natureza se abalou, se revoltou, porque trevas ao meio-dia, durante 3 horas, é uma coisa sobrenatural. E muitos estavam ali e tentaram socorrer, vendo o sofrimento dele, vendo o desespero dele, e outros zombando: ele está o chamando por Elias, né? E o outro falava: deixa que Elias vem salvá-lo, quem sabe tira ele daí. E antes já tinham falado para ele: você não se diz filho de Deus, e por que não pede agora para o teu pai tirar você daí, te livrar dessa situação? Ele já tinha sido cuspido, já tinha sido chicoteado, já tinha sido golpeado, levar murro, soco, pontapés, humilhação, coroa de espinho, já tinha ficado nu na presença de todo aquele povo, a vergonha da cruz. E aqui diz que depois de tudo isso, verso 50, Jesus clama mais uma vez, entregando o seu Espírito. Quando ele disse: está consumado, a conta está paga. O propósito da minha vida está chegando ao fim. Está completando o propósito de eu estar aqui neste mundo. Assim como os céus se escureceram, que já foi um ato sobrenatural, outras coisas sobrenaturais aconteceram, porque Jesus foi sempre acompanhado de coisas sobrenaturais à volta dele, milagres, maravilhas, né? Coisas tremendas. Deus é Deus do sobrenatural. O maligno tenta fazer o sobrenatural dele, mas não chega nem aos pés daquilo que Deus faz. Amém? Verso 51 diz que nessa hora, quando ele entrega o seu espírito, quando ele, como homem, dá o seu último suspiro, diz que o véu do santuário, o véu que estava lá no santuário, no templo, né? Aquele mesmo véu que Deus instruiu a Moisés para que fizesse a separação, né, entre o santo dos santos e o átrio onde ficavam os sacerdotes, e nenhum homem podia ultrapassar aquele véu.
a não ser o sumo sacerdote, a si mesmo levando sangue. Agora diz, o véu do santuário se rasgou. Oh meu Deus, em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo, por quê? Porque foi rasgado do céu. E Hebreus capítulo 10 diz que esse véu, na verdade, era o próprio corpo de Jesus sendo rasgado. Para quê? Para que o caminho de acesso ao Santo dos Santos permanecesse aberto. Porque o sumo sacerdote de uma nova aliança entrou agora no Santo dos Santos, não mais através de sangue de animais, de bodes de ovelhas, mas pelo seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Pode dar glória a Deus? Se rasgou, ou seja, abriu-se. Agora a gente pode, pelo sangue do Cordeiro, entrar com intrepidez, ousadia no Santo dos Santos. Está lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 6. Fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz mais, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra. Houve um abalo sísmico, tremeu a terra, debaixo dos pés. Fenderam-se as rochas. Rochas se abriram no meio. Abriram-se os sepulcros. Sepulturas se abriram. E mortos que foram fiéis a Deus, que dormiam, ressuscitaram. Olha que poder maravilhoso. Mesmo na sua morte, até mesmo na sua morte, e após a sua morte, os milagres se manifestaram, coisas sobrenaturais aconteceram, porque não era qualquer um que estava ali sendo crucificado. Do lado dele tinham dois homens, salteadores, ladrões, crucificados da mesma forma, mas no meio estava aquele que era o Filho de Deus, do próprio Deus, pagando o preço da nossa redenção. E é por Ele e para Ele sejam todas as coisas na nossa vida. Amém? Saindo, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, veja só, ressuscitaram lá no seu túmulo, no lugar de sepultamento, simplesmente ressuscitaram, mas não puderam sair do sepulcro. Por quê? Porque depois da morte de Jesus, somente Ele haveria de ressuscitar para ser a primícia da ressurreição depois do seu sacrifício na cruz, para ser o primeiro da ressurreição. E diz aqui que não puderam sair, os mortos que estavam no seu sepulcro ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, porque importava que Jesus fosse o primeiro. E houve testemunho. Eu imagino a cara daquela gente, né? Assustado, ele vê, mas isso aí não foi enterrado outro dia? Como é que está andando pela rua? Andaram pela cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Até o próprio centurião ficou de boca aberta e disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estava ali muita gente, e todos viram essa maravilha. Nós estamos aqui, nesta tarde, para ministrar essa ceia, para lembrar desse sacrifício maravilhoso. Eu vou pedir para a pastora vir orar aqui pelos elementos.
Pegue aí o seu cálice, o seu pão. Pastora, pega ali o pão, por favor. E vamos estar orando, consagrando ao Senhor. Acompanhe conosco na sua casa, onde você estiver. Amém. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Amém. Em favor de nós, pecadores, Senhor. Hoje temos a vida eterna, como nós lemos lá em Isaías, Pai da eternidade. Verdade. Tu és o nosso Paizinho amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permaneceu ali naquela cruz. Ao terceiro dia, Aleluia. O Senhor ressuscitou e vivo está, sentado à destra do Pai, advogando a nossa causa, Pai. Obrigado. Nesta hora, em teu nome, Jesus, nós consagramos esses elementos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que venha fazer parte do nosso corpo. Amém. Venha nos trazendo, Senhor, saúde. Aleluia. Oh, Senhor, renovando as nossas forças, fazendo tudo novo dentro do nosso corpo, Amém. na nossa alma, no nosso espírito, Amém. Senhor. Faz obras de Sim, milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus pegou aquela festa da Páscoa, reuniu os discípulos e apresentou a eles o pão. E disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois de ter orado, como nós oramos, consagrando, aí ele pegou o pão e partiu, com mostrar exatamente o que haveria de acontecer naquela cruz, como nós acabamos de ministrar todos os acontecimentos, o sofrimento que ele teve, pagando o preço pelos nossos pecados, preço de sangue. Ele partiu e disse: este é o meu corpo, representa o meu corpo partido. Fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo. Amém. Que é dado por vós. Pegue o seu pão na sua mão. É uma pequena parte de um pedaço de pão, mas o que ele representa é tremendo. O que ele representa é muito grande, porque representa o corpo daquele que por nós morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e levou sobre si nossos pecados, nossas dores, todas as enfermidades. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que esse pão nos nossos corpos é remédio, é cura para toda sorte de doenças e enfermidades. Amém, Jesus. Então Jesus disse: comei dele todos. Podem participar. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Amém. E agradecendo agora, Pai, também pelo teu sangue derramado naquela cruz. Do semelhante modo, depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice nas mãos, mostrou aos discípulos e disse: este é o cálice de uma nova aliança, de um tempo novo. Porque ele sabia que o mundo espiritual não ia ser o mesmo depois da sua morte e ressurreição. O véu do santuário ia se rasgar. O acesso ao Santo dos Santos não era mais através de sangue de animais, mas através do seu próprio sangue,
representado por este cálice. Se você tiver alguém para trocar o cálice, você troque. Se não tiver, eu digo que este é um cálice. É o cálice de uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Troque com a pessoa do outro lado. Este é o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Amém? Amém. Depois de ter orado, ele deu aos discípulos e disse: bebei dele todos. É o início de um novo tempo. Uma grande vitória. Pode participar. Pastora Rod. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Verdade. Mais essa oportunidade Louvado de seja o teu nome. estarmos participando da ceia até a tua volta. Amém, Jesus. Ministra o nosso coração, fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, Amém. Senhor, para que possamos entender o teu plano e o teu propósito para conosco. Amém. Obrigado, Paizinho, Pai da eternidade. Obrigado, Senhor, vai visitando a tua igreja com saúde, com paz, vai aconselhando, faz obras de milagres, Senhor, no nosso meio. Amém, Jesus. Que aquele que está abatido, aquele que está solitário, aquele que está triste, seja agora, em nome do Senhor Jesus, visitado com alegria, com paz, aquela paz que excede todo entendimento. Amém. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, oportunidade que temos de lembrarmos do teu sacrifício naquela cruz. Amém. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? a Ele Glória. e a sua igreja, Muitas vitórias. aleluia, louvado seja o nome daquele que vive. E vive Amados para em sempre. Deus Pai, alcançados pela graça do Senhor, santificados pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe, Amém. te abençoe e te guarde em todo o teu caminho. O caminho de Deus é perfeito. Em meio a toda essa situação de pandemia, você seja guardado pelo poder de Deus, sejamos guardados pelo poder de Deus, que é maior do que qualquer outro poder deste mundo, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.